Estamos juntos aqui para mais um culto de crescimento emocional. Antes de nós irmos para a palavra, eu quero te indicar 2 livros maravilhosos. Se você está assistindo esse culto é porque você quer crescer, amém? Então eu quero trazer para você 2 dicas fantásticas. O primeiro, Reconstruindo Sua Vida Emocional, da nossa linda, ungida e maravilhosa Bispa Lúcia Rodovalho. Esse livro você tem que ter na sua cabeceira, esse livro se você quer crescer emocionalmente. E também As Leis da Atração Emocional, do Bispo Rodovalho, um livro super prático, com muitas dicas, com muito ensinamento, né? Se você entende que você precisa crescer nas suas emoções, esses 2 livros, queridos, aqui, esses 2 livros precisam estar na sua cabeceira, se você quer crescer. Amém? Graças a Deus, porque chegou quinta-feira. Quinta-feira é o melhor dia da semana, é ou não é, gente? O melhor dia da semana, porque ele vem recheado com a possibilidade de cura, de crescimento, de unção, e é isso que Deus tem preparado para nós, amém? Antes de eu começar a palavra, eu quero trazer um recado para todas as mulheres solteiras. Tem mulher solteira aí? Então tem um recado especialmente feito para você. Na próxima terça-feira, dia 9, eu vou estar fazendo uma live às 10 horas da manhã, cujo tema vai ser, finalizando a série de lives que eu fiz sobre mulher, quem você pensa que é. Essa vai ser uma live com o título, A Mulher Solteira, Escolha ou Destino? Querido, você não sabe, eu não vou nem chamar ninguém, porque eu quero ter tempo de falar muita coisa para você. Então eu estarei ministrando sobre a sua solteirice, todos os componentes emocionais envolvidos nisso. Se você é solteira, se você é solteiro, vou dar uma palhinha para os homens também, você pode estar lá comigo. Amém? Bora crescer? Deus é bom demais. Nós estamos no mês de junho, dentro da Sara Nossa Terra, no culto, né, de crescimento emocional, nós vamos estar falando sobre quebra de maldição nas nossas emoções. Quebra de maldição. Mas, bispa, o que é uma maldição? Nós falamos ainda, acho que foi no último domingo, não me lembro muito bem, nós falamos sobre maldição, o termo no original para maldição é kalal, que significa tirar a essência divina do ser humano. É deixar o ser humano numa situação de vergonha, de impotência, de insignificância. É extrair tudo aquilo que é divino dessa pessoa. Por isso, muitas vezes, nós vivemos debaixo de maldição. Agora é interessante, porque quando Moisés fala com o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 30, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, no versículo 19, ele diz para o povo de Israel, ele diz o seguinte, olha, eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolham a bênção, para que vocês vivam, para que os descendentes de vocês vivam, né? E muitas vezes a gente não entende que a maldição nas nossas vidas, que de uma forma bem objetiva a gente pode dizer que é o mal em ação, né? A ausência de Deus nas nossas vidas é onde o mal se estabelece. Se não há Deus na sua vida, vai ter alguma coisa, querido. Então a maldição nada mais é do que o mal em ação, o mal agindo. E como é que esse mal, ele chega até você? Através das suas escolhas. Por isso Moisés disse, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Escolhe a bênção, ou seja, saia fora da maldição. Amém? E o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pergunta que não quer calar é, se Cristo se fez maldição em nosso lugar, isso quer dizer que eu não preciso viver mais debaixo de maldição. Amém? Agora, por que a gente fica? Por que muitas vezes tem áreas da nossa vida que o mal se manifesta? Talvez você seja muito bem sucedido na sua vida financeira, mas os seus relacionamentos são problemáticos. Talvez você seja bem sucedido na área dos seus relacionamentos, mas você não consegue romper financeiramente. Ou então você é bem sucedido nessas 2 áreas, mas você não consegue ser feliz profissionalmente.
ou então ministerialmente você não consegue romper. Se existe alguma área da sua vida que não está fluindo como deveria, saiba de uma coisa, querido. Está reinando a maldição. E Deus trouxe você aqui hoje, me levou direto para a sua casa, para que, em nome de Jesus, nós possamos aprender a ficarmos livres de toda maldição. Amém? A única forma, eu creio, que a única forma de nós vencermos as maldições emocionais nas nossas vidas, né? E por que maldição nas emoções? Porque às vezes você não tem a maldição, né? O mal se estabelece na sua vida, não é na prática do seu dia, mas é no que você pensa. É na emoção que você sente. Quer ver uma forma do mal se estabelecer na sua vida? Toda vez que você está com medo, aquele medo que paralisa, você está vivendo debaixo de maldição. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Toda vez que você vive debaixo da opressão, da incredulidade, você está vivendo debaixo de maldição. É uma emoção. Quando você se sente rejeitado, a rejeição, aquele sentimento de rejeição que te faz ficar paralisado, que não te permite ver as bênçãos de Deus na sua vida, faz com que você esteja debaixo de maldição. E Deus não tem isso para mim e para você, amém, querido? Deus não tem isso para nós. Então nós precisamos ser livres, sim, das maldições nas nossas emoções. E como nós fazemos isso? Mudando as nossas escolhas. A única forma que a gente tem de ser livre de maldição emocional nas nossas emoções é mudarmos as nossas escolhas. De que fato? Se existe mágoa no meu coração, eu preciso mudar a minha escolha. Ao invés de escolher ficar magoada, nutrir aquela mágoa e ficar coçando aquela dor dentro de mim, eu preciso mudar e começar a perdoar. Se existe uma ira dentro do meu coração e eu sou uma pessoa irada diante de Deus, para quebrar essa maldição na minha vida, eu preciso aprender a me tornar uma pessoa que não tem a ira dentro de si, mas que responde de forma afetuosa, né? Se eu sou uma pessoa que tenho problemas com mentira, né? Eu vivo debaixo dessa maldição. Como que eu mudo isso na minha vida? Quando eu escolho parar de mentir. Eu não sei o que você precisa mudar na sua vida. Eu não sei qual é a emoção que você precisa substituir para que você possa sair do lugar. Mas uma coisa é certa, Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Nós precisamos entender que os sentimentos que a gente vem carregando ao longo dos anos, e que muitas vezes têm sido impedimentos para o fluir de Deus nas nossas vidas, eles precisam ser mudados. Eles precisam ser colocados diante do altar de Deus, para que a cura de Deus venha sobre nós. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, querido, começa a identificar por onde o mal tem entrado na sua vida. Começa a identificar o que você sente. O que você sente muitas vezes que faz você pecar. Qual é a emoção? É o medo, é a ira, é a impaciência, é a intolerância, é a gritaria. É o quê? É a vitimização. Eu vou falar sobre várias coisas, vários momentos de emoções, né, que acabam se tornando maldição na nossa vida. Mas hoje eu quero trazer uma palavra introdutória sobre o entendimento que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente não tem um entendimento claro de como Deus pode agir nas nossas vidas. Abra comigo sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo 14. O profeta está falando aqui, o livro de Oséias é uma alegoria que a gente chama, né? É um livro que Deus faz Deus, ele traz um exemplo, ele traz um simbolismo na vida do profeta Oséias com uma prostituta, simbolizando a relação dele com a igreja, né? E aí a Bíblia diz o seguinte, Deus está falando, né? Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. O que isso significa? Deus está falando, quem que ele vai levar para o deserto? A mulher prostituta. E a mulher prostituta simboliza hoje a igreja. Bispo, o que uma mulher prostituta tem a ver com a igreja? Tudo, sabe por quê? Porque assim como uma prostituta dorme com vários homens, a igreja de hoje, infelizmente, aceita várias coisas que não deveria aceitar. Negocia,
tudo é bom, tudo pode, tudo é ótimo, né? Tudo é permitido. Então, a permissividade da igreja, a negociação. Eu posso adorar a Deus, mas eu posso adorar a mim mesmo. Né? Não, vocês são muito radicais. Não, peraí. Não, eu posso estar servindo a Deus, mas eu também posso fazer um rolo aqui. Eu posso aceitar uma coisa aqui. Eu posso dar uma mentira aqui. Eu posso dar um mau testemunho aqui. Essa é a igreja dividida. Que ela não adora e não se entrega a Deus completamente. Ela é pela metade. Você conhece alguém assim? Que vive pela metade? Relacionamento com Deus é pela metade. Eu só permito que Deus vá até onde eu dou conta. Mexeu em finança, então, e eu já quero te avisar, hoje, Bispo Ricardo vai ter uma live fantástica sobre finanças. Vai lá no perfil dele, Finanças à Luz da Bíblia, vai ser fantástico. Né? Mas aí tocou nisso, não pode. Não pode, porque é lugar que não pode ser mexido. Né? Quantas vezes nós somos divididos? A gente ama Deus, maravilhoso. Vou ser bem sincero, como sempre, no culto de quinta-feira. Eu amo a Deus, eu sou maravilhoso, Deus é maravilhoso na minha vida, mas como eu sou solteira, aparece o primeiro vagabundo e eu acho que se eu não ficar com ele, eu vou morrer solteira. Então, para não morrer solteira, eu largo Deus e vou atrás do primeiro vagabundo que aparece. Entende o que é viver pela metade? Deus nos chama para ou é ou não é. Ou vai ou não vai. E o que Deus está falando aqui, querida, eu quero trazer para vocês o entendimento hoje. Não adianta você pensar em maldições emocionais se você não entender como que você vai lidar com essas escolhas. Sabe qual é a maneira que Deus nos permite mudar as nossas escolhas? Sabe quando que nós conseguimos, na prática, mudar a nossa forma de enxergar? É quando Deus nos leva para o deserto. É quando Deus tem o poder de quebrantar a nossa vida. Quando as coisas estão tudo bem, querido, Deus muitas vezes não tem acesso para mudar as nossas escolhas. Porque a gente não dá espaço para que isso aconteça. E eu acho muito interessante porque tem pessoas que acham, né, que se eu estou atravessando um deserto é porque eu estou em pecado, é porque isso é fruto do meu inimigo, então eu estou em guerra espiritual porque eu estou atravessando um deserto. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deserto, muitas vezes, é um tempo de crescimento na sua vida. Às vezes, tem pessoas que estão no deserto por fruto das suas escolhas erradas, ok. Como consequência dos seus erros, tudo bem. Mas tem situações em que Deus te leva para o deserto porque Ele quer fazer você para crescer. Porque Ele quer te dar a oportunidade de mudar suas escolhas. Porque Ele quer te dar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ele quer te dar a oportunidade de construir algo novo. Deserto é tempo de crescimento. Amém, querido? E eu quero trazer para você. Você está no ano de romper limites. Saiba de uma coisa. Deserto é tempo de você aprender a romper limites. E se você quer romper de limite, levanta suas mãos para o céu e começa a dizer assim: Senhor, eu quero. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Quero trazer para vocês aqui 3 pontos que o deserto, que a gente precisa entender sobre o deserto, porque o deserto é o lugar onde as maldições emocionais muitas vezes são quebradas na nossa vida. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, dias onde muitas coisas têm acontecido. E muitas pessoas entraram nessa quarentena e vão sair da quarentena da mesma forma que entraram, sem aprender nada. Querido, o exato momento em que nós estamos vivendo hoje é um deserto, você sabia disso? Você perdeu o controle do ir e vir. Muitas pessoas perderam finança, perderam relacionamento, porque está uma brigaiada danada na internet, nas redes sociais por causa de política. Então perde relacionamento, perde família, perde um monte de coisa. Está com as emoções à flor da pele. É deserto. Talvez você esteja vivendo um deserto no seu casamento. Confusão. Né? Talvez você esteja vivendo um deserto nas suas finanças, na sua vida profissional, com os seus filhos. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse deserto para crescer, para quebrar a maldição na tua vida, ou você vai sair do mesmo jeito que você entrou? Por isso nós estamos aqui para te dar a oportunidade
Deus está nos dando a oportunidade de nós vencermos. Deus está nos dando a oportunidade de nós aprendermos no deserto para que nós possamos crescer em direção àquilo que Ele tem preparado para nós. E nós vamos sair dessa quarentena muito mais fortes, muito mais ungidos, muito mais firmes, muito mais próximos de Deus do que nós entramos. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, que você precisa entender sobre momentos de deserto na sua vida, é que Deus é aquele que te leva para o deserto. É Ele quem te move para o deserto. Não é o inimigo, é Deus. O profeta falou assim: eu a atrairei e a levarei ao deserto, e ali lhe falarei o coração. Por que Deus falou isso? Querido, porque Ele entendia que Ele não ia conseguir alcançar a atenção da igreja, daquela mulher, né, que simbolizava a igreja, se não fosse no deserto. Então é Deus que te leva. Até quando o deserto é fruto das suas escolhas erradas, é consequência do seu pecado, saiba de uma coisa: enquanto você está ali, Deus está te dando a oportunidade de ouvir o que Ele tem para te falar. Deus está te dando a oportunidade de crescer alguma coisa. Deus, Ele reina, Ele é soberano, Ele sempre vai se manifestar, querido. E deixa eu te falar, se Deus te enviou para um deserto, saiba de uma coisa: todo lugar que Deus nos envia é para o nosso bem. Deus não mete você em furada. Você pode falar para alguém que estiver perto de você, e caso haja alguém, fala assim: Deus não te mete em furada não, viu? Fica ligado. É Ele que nos leva para lá, querido. Toda vez que Deus quer levar você a uma nova posição, Ele te faz passar pelo deserto. Todas as vezes na minha vida, onde eu subi de nível, ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas da minha vida, eu experimentei o deserto no meio do caminho. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel, antes de chegar em Canaã, passou pelo deserto. Jesus, depois de ser batizado, no Novo Testamento, Jesus foi batizado e o Espírito Santo o levou para onde? Deserto. Por que Jesus precisava ir para o deserto? Porque ali ele seria provado, querido. Ali ele seria tentado. Eu acho fantástico uma frase do Bispo Robson, que ele diz o seguinte: na tentação a gente resiste e na provação a gente aprende. Fala comigo assim: na tentação a gente resiste. Fique firme na hora que você for tentado. Agora, na hora da provação, é a hora que você aprende. O deserto é o lugar, é o momento da sua vida onde Deus te permite aprender. Amém? Segunda coisa que eu quero passar para você aqui hoje. Primeira, Deus te leva para o deserto. Segunda, eu não posso ficar parado no deserto. Deserto não é lugar definitivo na sua vida. Deserto não é ponto final, deserto é vírgula. Amém? Posso ouvir um amém para isso? Deserto é lugar para você se movimentar. Se você fica no deserto fisicamente e não sai do lugar, o que acontece com você? Você morre tostado, querido. Você morre queimado pelo sol. Por isso, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando ele passava, havia uma nuvem sobre eles. Deus providenciava uma nuvem durante o dia, para que eles não fossem queimados, para que eles não fossem consumidos. Não era isso? Vivendo debaixo da nuvem de Deus. O Bispo Ricardo trouxe uma palavra há um tempo atrás, fantástica, falando sobre isso. Debaixo da nuvem você está protegido. Por quê? Porque o deserto tem o poder de te queimar. Não tem filtro, querido. Não tem nada que te proteja ali. Ali é você e Deus. Ali é você e Deus. E se você para no deserto, você morre. No deserto é um lugar onde você se movimenta, gerando novas estratégias, tentando maneiras de você sair daquele lugar, ou você é sucumbido e morre. Por isso eu te digo, tem muita gente que vai sair não vai sair dessa pandemia. A pandemia não vai sair deles. Eles vão morrer no deserto. Vão se tornar pessoas piores do que estavam antes. Por quê? Porque não se movimentaram. Deixa eu te falar, Deus está te dando projetos. Uma fonte secou aqui, busca novas fontes. Crie novas estratégias, se movimente, não fica parado achando que as coisas vão acontecer e que todo mundo tem a responsabilidade de ir até você. Querido, Deus te deu unção, Deus te deu capacidade, crie coisas novas, abra novas fontes, vai atrás daquilo que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Interessante, Elias, quando estava num deserto, ele chega para Deus e ele pede a morte. Se lembra disso? Ele chega no deserto e pede para Deus a morte. Só que Deus fala para ele assim, né? Eu estou falando, isso não está na Bíblia, mas de uma forma bem simbólica. Deus chega para ele e fala assim, aí não é o lugar que você vai morrer não. Levanta
E Deus providencia anjos para que o alimentassem ali naquele deserto, para que ele pudesse sair dali, para que ele pudesse ir em direção ao monte, que ali Deus falaria com ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a opção de morrer no deserto, ou você tem a opção de criar, aprender e viver no deserto, para que você saia de lá o quanto antes. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida, você não vai morrer no deserto. Você recebe essa palavra? Você não vai morrer nessa quarentena, você não vai sucumbir nessa quarentena, você vai ser fortalecido, ungido, e Deus vai te levar para lugares altos, em nome de Jesus. Outra coisa interessante no deserto, né? É que no deserto você não tem distração, é você e Deus. Ou você busca Deus, e você busca novas formas de sair dali, ou você sucumbe. Deus quer nos levar, buscar novas fontes. Um novo começo é o que Deus tem preparado para você. E a última coisa que eu quero falar aqui, querido, sobre o deserto, que é importante, sobre essa ótica de quebrar as maldições na minha vida. O deserto é o lugar onde as maldições, o mal deixa de agir, porque eu mudo a minha visão, eu mudo as minhas escolhas. O deserto é o lugar que me faz olhar para as prioridades corretas. Por isso, eu consigo mudar as minhas escolhas. Porque eu alinho a minha visão com Deus. O deserto é onde eu deixo tudo aquilo que é superficial, porque nada daquilo me importa mais. Porque estou só eu e Deus ali. Então a superficialidade da vida, aqueles amigos que não me levam, não me ajudam quando eu preciso, aqueles relacionamentos fúteis, nada disso me ajuda. Quando eu estou na crise, quando eu estou no meio do deserto, querido, sou só eu e Deus. É só com Deus que eu conto. Amém? O deserto, ele sinaliza as escolhas erradas que você fez. Sabe por quê? Porque lá você tem tempo de pensar. Quem aqui, além de mim, sinceramente, nessa quarentena já não sobrou tempo para você pensar? Para você refletir. Eu tenho certeza que você pensou nas coisas que você não tem condições mais de fazer por enquanto, e que você não dava o menor valor, e que hoje você dá. Ou então você descobre novas habilidades, você vê que você pode organizar seu tempo de uma forma diferente. Por quê, querido? Porque o deserto te faz olhar para as prioridades corretas na sua vida. Ele te lembra quem você é. Ele te lembra quem você é quando ninguém está olhando. Ele te lembra quem você é diante de Deus. Quem Deus é e quem você é. O deserto, ele tem o poder de te tornar íntimo de Deus. Por quê? Porque é você e Deus. E aí, querido, é que entram as suas escolhas. Porque você pode, no deserto, escolher ficar longe de Deus ou perto de Deus. Interessante, a gente vê na Bíblia, né? Muitos homens que viveram esse conflito, que escolheram de forma diferente. E muitas vezes esses homens até foram usados por Deus. Mas no meio da crise eles se afastaram de Deus, enquanto outros se aproximaram de Deus. Exemplos práticos disso. Saul e Davi. Saul, no meio do confronto, no meio da crise, no meio de uma situação que ele se viu sem saída, o que ele fez? Ele se afastou de Deus, ele buscou ele mesmo. Enquanto Davi, quando confrontado com o seu pecado, ele se aproximou de Deus. Que coisa forte, né? O deserto, ele faz isso, sabe por quê? Porque é no deserto que as minhas fraquezas e as minhas fortalezas são claras, são colocadas à mostra. É a minha fragilidade e a minha força. É o deserto que faz a separação entre o joio e o trigo, sabia? Deus usou a vida de Faraó para liberar o povo do Egito. Mas Faraó não tinha relacionamento com Deus. Agora Moisés tinha. Enquanto Faraó escolheu ficar longe de Deus, mesmo vendo todos aqueles sinais, todos aqueles milagres, ele escolheu não acreditar em Deus. Ele escolheu ficar longe. Diante das pragas, Moisés escolheu ficar perto. Moisés escolheu ficar perto. Que coisa forte, né? E o último exemplo que eu quero dar para você, querido. Judas viu milagres, viu sobrenatural, era o tesoureiro do ministério de Jesus, mas num determinado momento ele escolheu ficar longe. Escolheu ficar longe. Jesus, no Getsêmani, escolheu ficar perto. Ele fala para Deus assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade não, faz a tua. Minha pergunta para você nessa noite é:
nesse momento de deserto, hoje, aqui agora, nesses dias de quarentena, você está longe ou você está perto de Deus? Você está mais perto de Deus do que você estava antes da quarentena? Ou você está mais longe de Deus? É interessante. Tantas pessoas com a facilidade da igreja estar na sua casa, ainda assim, escolhem ficar longe de Deus. Oram menos, jejuam menos, enchem a sua casa com bobagem, com um monte de programa que não vai fazer nada. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Você tem o poder de vencer no deserto ou de sucumbir no deserto. A escolha é sua. E sabe o que é mais fantástico? Eu quero terminar falando sobre isso. Aleluia. Deus, quando me deu essa revelação, eu fiquei... Porque muitas pessoas, sabe o quê? Elas acham que o deserto é o lugar onde o teu ministério fica pior. É o lugar onde o teu ministério sucumbe. Olha o que a Bíblia nos mostra lá em Mateus 3, versículo 1 a 3. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Sabe o que a Bíblia está me dizendo aqui? Sabe qual foi o lugar do ministério do maior profeta na terra depois de Jesus? Deserto. Isso significa o que para você hoje, querido? Isso significa que não tem justificativa para o seu ministério não fluir. Seu ministério pode fluir no deserto, seu ministério pode fluir na quarentena. A questão é a sua escolha, a sua prioridade, o seu foco. Você vai aproveitar esse deserto para colocar o seu ministério para florescer? Ou você vai ser seco porque você não sai do lugar e é queimado pelo sol na sua cabeça? Que lugar é esse, meu Deus? E sabe o que é mais fantástico aqui, querido? A Bíblia diz que João Batista fazia o que no deserto, hein? A Bíblia diz que João Batista clamava no deserto. Qual é o clamor que há no teu coração hoje? Você abre a sua boca para falar o quê? Você está no deserto? É lugar de você mudar suas escolhas. Você está no deserto, é o lugar de você ser livre de maldição nas suas emoções. Então abra a tua boca e comece a profetizar isso. E a declarar: Deus, eu quero ser curado nas minhas emoções. Deus, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Deus, eu quero viver um ano de romper limites. Eu quero romper limites. Não importa o que façam comigo, eu vou agir de forma diferente. Amém? Amém? Lucas capítulo 5, versículo 16, falando sobre Jesus, olha o que diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A minha versão diz lugares solitários como deserto, na minha tradução. Querido, lugar de deserto é lugar de oração e nós vamos orar agora. E eu quero te desafiar, ainda é tempo, você que não está participando da semana de santificação conosco, amanhã, o último dia da semana de santificação. Corre conosco. Amanhã, sexta-feira, 7h14 da manhã, vai orar, vai clamar, vai dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Deus, eu não aguento mais viver com esse sentimento no meu coração. Deus, eu não consigo perdoar fulano. Deus, eu não consigo abandonar essa mágoa. Deus, eu não consigo largar essa timidez, esse medo. Deus, eu não consigo. Querido, nesses dias você vai ser curado. Nesses dias você vai ser livre disso em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar ao Espírito Santo. Eu quero orar com você, sabe por quê, querido? Quando Deus fala através do profeta Oséias, e ele diz assim: eu te levarei, eu vou te atrair, vou te levar ao deserto, e ali eu vou falar ao teu coração. Eu quero fechar com essa oração. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe o que Deus está falando através do profeta? No deserto, vai ter alguém falando com você. A pergunta que não quer calar é: quem que você vai ouvir na hora do deserto? Deus falou assim: eu vou te levar para o deserto, porque ali eu vou falar com você. Esses cultos de quinta-feira vão ser dias, e eu quero te desafiar a isso, tá? Esteja preparado, porque Deus vai falar com você. Talvez você esteja olhando para a sua família, e você olha para a sua realidade e você fala assim: como é que Deus vai se revelar aqui? Deus vai se revelar aí.
Deus vai falar com você agora. Deus te levou a esse deserto. Deus permitiu que você estivesse nessa pandemia, nessa quarentena. Sabe por quê? Porque Ele quer falar ao teu coração. Deus não foi a origem dessa pandemia. Foram as próprias escolhas erradas do homem. Mas sabe de uma coisa? Deus está aproveitando essa situação para ministrar no meio desse deserto. Deus quer falar com você, querido. Deus quer falar comigo. Agora, você escolhe para quem que você vai dar os seus ouvidos nesse deserto. Permita que Deus fale com você. Fecha os seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a Tua bênção. Essa palavra, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Querido, nós vamos cantar essa canção. Escuta essa canção, se você não souber. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida enquanto nós cantamos. E logo em seguida eu volto para a gente orar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Diga isso para Deus. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia, querido. Você está seguro nos braços de Deus. Deus é o teu Pai. Deixa eu te falar uma coisa, mude a sua visão. Deserto não é lugar de dor. Deserto não é lugar de sofrimento. Deserto não é lugar onde você é destruído. Deserto é lugar onde você cresce. Deserto é lugar onde você floresce. Deserto é lugar onde você se torna alguém maior. Só depende de você. Busque a Deus. Busque a Deus. Esteja no deserto se agarrando em Deus, sabendo que Ele é teu Pai, sabendo que Ele te ama. Porque a mesma coisa que Deus fez com Elias, Ele está fazendo com você. Ele está fazendo comigo. Deus está te alimentando, Deus está te sustentando, Deus está te fortalecendo. E isso tudo vai passar para a honra e glória de Jesus. Não fique no deserto sem a presença de Deus, porque aí sim você vai sucumbir. Agora busque a Deus, mergulhe no altar, se dobre. Talvez você tenha tido dias difíceis, talvez você esteja chateado, entristecido, teu coração está doído, querido. Vai para a presença de Deus, fala para Deus: Deus, o Senhor quer falar comigo? Então, que ótimo, eu quero falar contigo também. Se Deus está te levando para o deserto para falar o teu coração, isso significa, querido, que você pode falar com Ele. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Ele é teu Pai, Ele te ama. Coloca a tua dor para fora. Coloca a tua angústia para fora. Coloca a tua ansiedade diante dEle. E eu tenho certeza de que Ele vai te restaurar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ungir. Ele vai fazer você florescer. E você vai ser como João Batista, dizendo, clamando no meio do deserto. O clamor de João Batista era: arrependei-vos. Talvez o seu clamor seja: Senhor, cura minha família.
Senhor, salva o meu casamento. Senhor, liberta meus filhos. Senhor, me faz prosperar nas minhas finanças. Senhor, me dá um ministério frutífero. Eu não sei qual é o seu clamor, mas clame, clame, clame nesses dias. Clame, porque Deus vai te ouvir. Talvez você hoje esteja aqui pela primeira vez, assistindo essa transmissão. Eu quero falar algo especialmente para você. Deus é Pai, e Ele quer se revelar a você como Pai. Mas Ele só é Pai daqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz, a todos quanto o receberam Jesus, a eles, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, pega o seu telefone, mande um WhatsApp para nós, 980871011, e diga, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você vai fazer parte de uma nova família, família Sara Nossa Terra, e eu te garanto, sua história não vai ser mais a mesma, seu destino não vai ser o mesmo, porque esse lugar, a Sara Nossa Terra, é o lugar do seu crescimento, é o lugar do seu milagre. Deus está contigo. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, que as mais ricas bênçãos do Senhor te alcancem, alcance as suas emoções, alcance o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, que você vá para a melhor semana da sua vida, que você seja abençoado, fortalecido, ungido, que a sua casa seja um lugar de bênção, que a sua família seja o lugar da visitação de Deus, e que aonde você estiver, a glória de Deus, a nuvem da presença de Deus esteja sobre você. Eu te abençoo e declaro, vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima quinta.